história do profeta Elias, o fogo do céu e a voz do alto. O profeta Elias é sem dúvida um dos personagens mais marcantes da Bíblia. Seu nome significa "O Senhor é o meu Deus", e sua vida foi um testemunho poderoso da autoridade de Deus sobre reis, falsos deuses e até a própria morte. Elias viveu em um tempo de profunda apostasia em Israel, mas foi levantado por Deus como uma voz corajosa em meio ao caos. Sua história é um chamado ao arrependimento, à fé genuína e à obediência inabalável. Contexto histórico e político: Elias surge em cena no século IX Sédigo, durante o reinado de Acabe, rei de Israel, e sua esposa, a temida Jezabel. O povo de Israel estava espiritualmente corrompido, adorando falsos deuses como Baal e Azerá, e abandonando os mandamentos do Senhor. Jezabel era uma sacerdotisa pagã e havia instituído oficialmente o culto a Baal em Israel, perseguindo os profetas do Deus verdadeiro. Nesse contexto sombrio, Elias aparece como um profeta vindo de Tisbei, em Gileade. Ele não tem linhagem sacerdotal, não possui títulos ou genealogias nobres, mas carrega uma autoridade profética vinda diretamente de Deus, a primeira profecia ou juízo da Sica. Em Reis 17:1. Elias aparece de forma direta e ousada diante do rei Acabe e declara: "Tão certo como vive o Senhor, desde o Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra." Essa foi uma afronta direta a Baal, que era considerado o deus da chuva e da fertilidade. Elias estava dizendo que o Deus de Israel estava no controle absoluto da natureza, não Baal. E assim, durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra, resultando em fome, crise e desespero. O milagre no ribeiro de Querite. Após essa profecia, Deus manda Elias se esconder no ribeiro de Querite, onde ele seria sustentado de forma sobrenatural. Corvos traziam pão e carne todas as manhãs e tardes, e ele bebia da água do ribeiro. Esse momento mostra como Deus cuida dos seus servos, mesmo em tempos difíceis. Mais tarde, quando o ribeiro seca, Elias é enviado a Sarepta, uma cidade fora de Israel, onde uma viúva pobre o acolhe. Ali, o milagre se multiplica. A farinha e o azeite da viúva não acabam enquanto durar a seca. Deus mostra que pode sustentar seus filhos até fora das fronteiras do seu povo. O confronto no Monte Carmelo. O momento mais icônico da vida de Elias acontece em Reis 18, quando ele é chamado para um confronto direto com os profetas de Baal. Acabe o acusa de ser o perturbador de Israel. Mas Elias responde: "Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor." Elias convoca o povo ao Monte Carmelo, junto com 450 profetas de Baal e 400 profetas de Lá. Propõe um desafio. Cada grupo deve clamar ao seu Deus, para que envie fogo do céu sobre o sacrifício. O Deus que responder, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamam, dançam, se cortam, gritam por horas e nada acontece. Então Elias ora com fé e fogo desce do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água da vala ao redor. O povo então cai com o rosto em terra e declara: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Elias ordena que os falsos profetas sejam mortos, purificando Israel da idolatria. Pouco depois, a chuva volta a cair, encerrando os anos de seca. Um ciclo se fecha com juízo.
arrependimento e restauração. A fuga e o desânimo de Elias. Apesar da vitória no Carmelo, Elias enfrenta um de seus momentos mais difíceis logo depois. Jezabel ameaça sua vida e ele foge para o deserto, profundamente abatido, desejando até morrer. Já basta ao Senhor: tira a minha vida! Elias, que enfrentou reis e profetas falsos, agora se vê exausto e deprimido. Ele se deita sob um zimbro, mas Deus, com ternura, envia um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Ele então caminha por 40 dias até o Monte Horebe, onde entra em uma caverna. Ali Deus se revela de forma diferente, não com terremoto, nem fogo, nem vento forte, mas com um sussurro suave menos, mostrando que nem sempre ele age com espetáculos, mas também com intimidade e cuidado. O legado e a missão final de Elias após esse encontro. Deus dá novas ordens a Elias ungir novos reis e levantar um sucessor, Eliseu. Elias então encontra Eliseu trabalhando no campo e o chama com um gesto simbólico. Lança sobre ele sua capa, O símbolo da unção profética. Eliseu aceita o chamado e passa a segui-lo. Mais adiante, em 2 Reis 2, acontece outro momento extraordinário. Elias não morre. Ele é levado aos céus em um redemoinho, com cavalos e carros de fogo, enquanto Eliseu observa. Um dos poucos homens da Bíblia a serem arrebatados vivos, Elias é um prenúncio da glória futura e do poder de Deus sobre a morte. Elias, no Novo Testamento, séculos depois, Elias volta a ser mencionado no Novo Testamento. Ele aparece com Moisés na transfiguração de Jesus, representando os profetas diante do Messias. Jesus afirma que João Batista veio no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o Senhor. E, segundo Apocalipse e Malaquias, acredita-se que Elias ainda terá um papel profético nos últimos dias, sendo um dos mensageiros que preparará o povo para o grande dia do Senhor. Lições da vida de Elias. A história de Elias é repleta de ensinamentos para quem deseja viver uma vida de fé. Coragem para se levantar contra o pecado, mesmo quando todos se calam. Fidelidade à voz de Deus, mesmo no deserto ou na caverna da alma. Confiança total no poder do Senhor, seja para mandar fogo do céu ou trazer chuva sobre a terra. Compaixão divina mesmo em meio ao desânimo. Deus não despreza os seus servos cansados. Chamado para deixar um legado, Elias preparou Eliseu, assim como nós devemos discipular outros. Conclusão: o profeta Elias foi uma voz poderosa do céu em dias de trevas na terra. Ele mostrou que Deus é soberano, que a santidade ainda importa e que o fogo de Deus cai sobre os que vivem com sinceridade e fé. Sua vida não foi marcada apenas por milagres e confrontos, mas por uma profunda intimidade com Deus, construída tanto nos altos montes quanto nos vales da alma. Elias não era um super-humano. Era um homem como nós, sujeito a fraquezas, mas foi usado poderosamente porque escolheu obedecer. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Se você está enfrentando tempos difíceis, lembre-se de Elias. Deus ainda fala, ainda age, ainda levanta profetas nos dias de hoje.